No final da Guerra Fria, um relatório militar soviético descreveu um evento que poucos soldados estavam preparados para testemunhar. Um objeto desconhecido teria caído em uma região isolada da Sibéria, levando uma unidade do exército a investigar o local. O que eles afirmaram ter encontrado ali foi algo que, segundo o próprio documento, não se parecia com nenhuma forma de vida conhecida na Terra. Décadas depois, com o colapso da União Soviética, partes desse arquivo começaram a circular fora dos cofres militares. O relatório descrevia um encontro inesperado entre soldados treinados e entidades desconhecidas, um episódio que permanece até hoje entre os relatos mais enigmáticos já associados às Forças Armadas Soviéticas. Curiosofobia. O vento atravessa a planície gelada da estepe soviética, levantando pequenas espirais de neve seca sobre o terreno duro e silencioso. Não há cidades próximas, não há estradas importantes, apenas quilômetros de paisagem aberta no interior da antiga União Soviética. Durante a noite, um clarão atravessa o céu escuro com velocidade incomum, deixando um rastro luminoso que alguns soldados de uma unidade militar estacionada na região observam com atenção. No início, ninguém fala nada. Fenômenos estranhos no céu não eram totalmente incomuns durante os anos tensos da Guerra Fria. Satélites experimentais, testes de mísseis, reentradas atmosféricas. Mas desta vez, algo parece diferente. O objeto não desaparece no horizonte como um meteoro comum. Ele desacelera, muda ligeiramente de direção e então mergulha atrás de uma cadeia de colinas escuras que delimitam o final da planície. Relatórios militares soviéticos mencionam diversos avistamentos de objetos aéreos não identificados ao longo das décadas da Guerra Fria. A maioria era rapidamente explicada como testes militares secretos ou fenômenos atmosféricos raros. Porém, alguns casos eram tratados de maneira diferente. Quando um objeto desconhecido parecia cair em território controlado pelo exército, o protocolo era imediato: enviar uma equipe de reconhecimento antes que qualquer informação escapasse para civis ou para serviços de inteligência estrangeiros. Pouco tempo depois do clarão desaparecer no horizonte, uma ordem silenciosa percorre os corredores da pequena base militar. Um grupo de soldados é convocado para uma missão de reconhecimento. Entre eles está o sargento Anatoly Voronov, um militar experiente, acostumado a patrulhas em regiões isoladas. Ele recebe instruções diretas: investigar o local da queda e relatar qualquer vestígio de equipamento militar estrangeiro. O comboio parte em silêncio através da planície congelada. Faróis cortam a escuridão enquanto os veículos avançam lentamente por trilhas improvisadas no terreno irregular. O céu permanece limpo, coberto por uma camada densa de estrelas, e por alguns minutos tudo parece tranquilo demais para uma missão potencialmente delicada. Anos depois, quando alguns arquivos soviéticos começaram a circular entre pesquisadores após o colapso da União Soviética, surgiram menções a um relatório incomum ligado a uma unidade militar destacada para investigar a queda de um objeto não identificado. O documento não descrevia um avião, nem um satélite, nem qualquer tecnologia reconhecida pelas Forças Armadas da época. O texto falava apenas de destroços de origem desconhecida. Quando os veículos finalmente alcançam a região indicada, os soldados percebem que algo realmente atingiu o solo com força. A neve está rasgada em um grande arco irregular e a terra escura aparece exposta como uma cicatriz aberta na paisagem branca. Fragmentos metálicos estão espalhados pelo terreno. Alguns ainda refletem a luz das lanternas com um brilho estranho, diferente de qualquer liga metálica que aqueles militares estivessem acostumados a ver em equipamentos soviéticos ou ocidentais. Voronov se aproxima de uma das peças maiores, parcialmente enterradas no solo. A superfície não possui rebites aparentes, nem marcas de fabricação visíveis. É lisa, curvada e surpreendentemente leve quando dois soldados tentam movê-la.
De acordo com relatos atribuídos a testemunhas posteriores, a equipe rapidamente percebeu que aquilo não parecia parte de um míssil ou aeronave convencional. Não havia cabos, circuitos ou componentes reconhecíveis. Alguns fragmentos apresentavam estruturas internas incomuns, como se fossem formados por camadas extremamente finas de material desconhecido. Enquanto os soldados avançam mais alguns metros pelo campo de destroços, algo chama a atenção de um dos militares na parte mais baixa da cratera. A lanterna dele ilumina marcas profundas no solo que não foram causadas pelo impacto. Parecem sulcos recentes, como se algo tivesse se movido dali após a queda. Voronov observa o terreno em silêncio, analisando cada detalhe sob a luz branca das lanternas. O vento continua atravessando a planície, levantando neve e ocultando lentamente algumas das marcas no solo. Mas antes que desapareçam completamente, um dos soldados aponta para uma área escura entre os destroços. Há movimento ali, pequeno, lento, e definitivamente não parece fazer parte de nenhuma máquina. Depois de tudo o que aconteceu naquela noite silenciosa na estepe soviética, um objeto caindo do céu, soldados enviados às pressas e o início de um relatório militar que parecia fugir de qualquer explicação convencional, fica impossível não se perguntar o que realmente estava escondido naquele local isolado. Se essa primeira parte da história também deixou você intrigado, aproveite agora para deixar seu like, se inscrever no canal e contar aqui nos comentários o que você acha que realmente caiu naquela região esquecida da União Soviética. A neve ainda cobria o terreno irregular ao redor do pequeno ponto no mapa militar soviético conhecido apenas como Unidade de Treinamento em Sibéria. O objeto havia caído horas antes, rasgando o céu noturno com uma trajetória que vários soldados descreveram como silenciosa demais para um meteoro. Quando o grupo de reconhecimento avançou pela clareira aberta pelo impacto, as lanternas iluminaram um cenário impossível de confundir. Árvores quebradas em padrões estranhamente circulares, e no centro, um objeto parcialmente enterrado no gelo, com a superfície metálica curvada como se tivesse sido moldada em uma única peça. Nenhum rebite, nenhuma emenda, apenas uma estrutura lisa refletindo a luz branca da neve. O capitão responsável pela patrulha, identificado em documentos posteriores como Sergei Mikhailov, aproximou-se com cautela. O silêncio era tão profundo que cada passo parecia mais alto do que deveria. Então, algo mudou. Um movimento quase imperceptível ao lado da nave caída. Nos documentos liberados após o colapso da União Soviética, investigadores mencionaram que os soldados inicialmente acreditaram estar diante de sobreviventes do impacto. O protocolo militar era claro: garantir a área, identificar possíveis pilotos e recuperar tecnologia estrangeira. O problema é que nada no relatório sugere que o que emergiu da nave parecia humano. O arquivo descreve uma figura de baixa estatura, pele de tonalidade acinzentada e membros desproporcionalmente longos. Não havia uniforme, equipamento ou qualquer sinal de origem terrestre conhecida. Os soldados foram treinados para reconhecer aeronaves ocidentais, inclusive protótipos secretos da OTAN, mas aquilo não correspondia a nenhum padrão conhecido. O detalhe mais intrigante aparece nos depoimentos coletados pelos próprios investigadores militares. Alguns soldados afirmaram que quando a figura apareceu ao lado da nave danificada, ela não demonstrou sinais de pânico ou tentativa de fuga. Pelo contrário, moveu-se lentamente em direção ao grupo armado, como se estivesse avaliando o ambiente. Um dos militares relatou que a criatura levantou o que parecia ser uma das mãos e apontou para os soldados, não de forma agressiva, mas quase como um gesto de observação. Esse comportamento chamou a atenção dos analistas porque não correspondia ao padrão de reação esperado em um acidente ou contato hostil. A atenção aumentou quando outro movimento surgiu próximo à fuselagem parcialmente enterrada. Um segundo ser apareceu, seguido por um terceiro. Os soldados, agora alinhados com rifles apontados, hesitaram. O capitão Mikhailov teria dado a ordem para manter posição enquanto aguardavam instruções do comando superior.
O vento frio varria a neve pelo chão enquanto as três figuras se posicionavam lado a lado diante da nave. Alguns relatos indicam que uma luz fraca começou a surgir do interior do objeto, iluminando as silhuetas com um brilho pálido que tornava a cena ainda mais irreal. Um soldado mais jovem, identificado apenas pelo sobrenome Ivanov, teria sussurrado que aquilo parecia menos um acidente e mais o início de algo que ninguém no treinamento militar havia preparado para enfrentar. Os relatórios também registram que os equipamentos de comunicação começaram a apresentar interferências exatamente naquele momento. Rádios militares usados para contato com a base passaram a emitir ruídos irregulares, impossibilitando qualquer transmissão clara. Para investigadores posteriores, isso levantou uma hipótese perturbadora. Ou o objeto possuía algum tipo de campo energético desconhecido, ou havia tecnologia envolvida que os sistemas soviéticos simplesmente não conseguiam interpretar. É nesse ponto que os documentos se tornam ainda mais estranhos. Um dos depoimentos afirma que os três seres se aproximaram lentamente uns dos outros até ficarem praticamente encostados. Então, segundo o relato, algo ocorreu que nenhum dos soldados conseguiu explicar de forma convincente. O arquivo militar descreve que os corpos começaram a emitir uma luminosidade intensa, como se uma fonte de energia estivesse sendo liberada de dentro deles. Os soldados, treinados para reagir a qualquer ameaça, levantaram as armas, mas ninguém teve tempo de atirar, porque nos segundos seguintes, a situação na clareira tomaria um rumo que transformaria aquele incidente em um dos relatos mais perturbadores já arquivados pelos militares soviéticos. Agora que os relatos militares começaram a descrever o momento do encontro e as decisões que mudaram completamente o rumo daquele relatório secreto, a história começa a entrar em um território ainda mais inquietante. Se essa parte do caso também está prendendo sua atenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários qual é a sua teoria sobre o que aqueles soldados realmente enfrentaram naquele lugar remoto. O relatório final daquele incidente foi classificado imediatamente após o retorno da equipe de investigação ao quartel avançado na remota região da Sibéria. O documento descrevia um desfecho que os próprios oficiais pareciam relutar em registrar. Segundo os depoimentos coletados, a intensa luminosidade liberada pelas três figuras diante da nave avariada tornou-se tão forte que vários soldados precisaram cobrir os olhos com os braços. Em poucos segundos, a claridade tomou conta da clareira congelada. Quando a luz finalmente diminuiu, o cenário havia mudado de maneira irreversível. Onde antes havia um grupo armado de militares soviéticos, restavam apenas formas rígidas espalhadas pelo solo coberto de neve. Alguns relatórios afirmam que os corpos estavam petrificados, transformados em uma substância que lembrava pedra calcária. Apenas 2 soldados sobreviveram ao evento, protegidos parcialmente pela sombra de uma árvore caída durante o impacto do objeto. Os investigadores militares que analisaram o local dias depois registraram algo incomum no relatório científico anexado ao arquivo principal. Amostras coletadas do terreno e das estruturas petrificadas foram enviadas para um laboratório ligado ao Ministério da Defesa da União Soviética. O resultado preliminar descrevia uma reação molecular desconhecida que teria alterado completamente a composição orgânica dos corpos. Em termos simples, a estrutura celular havia sido reorganizada em um material sólido, semelhante à pedra. Para os cientistas responsáveis pelo exame, não havia explicação dentro do conhecimento químico ou físico convencional capaz de reproduzir esse efeito. Outro detalhe importante aparece nas páginas finais do arquivo. Os analistas mencionam que, após o clarão, os 3 seres e o objeto não identificado simplesmente desapareceram do local. Nenhum destroço, nenhuma marca adicional de pouso ou decolagem foi registrada. A clareira permanecia silenciosa, marcada apenas pela nave parcialmente destruída, que, segundo o documento, começou a apresentar sinais de degradação incomum. Em poucas horas, a superfície metálica perdeu o brilho e se fragmentou em partículas que lembravam poeira escura.
Para os oficiais encarregados da investigação, aquilo sugeria que a tecnologia envolvida poderia possuir propriedades além da compreensão militar da época. Durante anos, o arquivo permaneceu enterrado em depósitos de documentos classificados, acessível apenas a um pequeno grupo de oficiais e analistas de inteligência. A prioridade da liderança soviética era clara: evitar qualquer divulgação pública de um incidente que desafiasse completamente os limites do conhecimento científico e militar. Mas o destino daqueles relatórios mudaria drasticamente no início da década seguinte, quando a estrutura política que controlava aquele vasto território começou a se desfazer. Em meio ao colapso institucional que culminou no fim da União Soviética, milhares de documentos confidenciais foram removidos de arquivos militares e gradualmente chegaram às mãos de jornalistas e pesquisadores. Foi nesse período que uma cópia do relatório apareceu em publicações independentes e mais tarde em dossiês investigativos. Alguns analistas questionaram a autenticidade do documento, apontando inconsistências típicas de arquivos parcialmente editados. Outros especialistas, no entanto, argumentaram que certos detalhes técnicos presentes no texto seriam difíceis de fabricar sem acesso a registros militares reais. Essa divisão entre ceticismo e curiosidade manteve o caso vivo por décadas entre pesquisadores de fenômenos aéreos não identificados. Mesmo hoje, o incidente permanece cercado por lacunas. Não existe confirmação oficial completa, nem acesso integral ao conjunto de documentos originais. Mas o relatório continua circulando em arquivos históricos e investigações independentes, frequentemente citado como um dos episódios mais incomuns já atribuídos às Forças Armadas Soviéticas. Para muitos analistas, o valor do documento não está apenas no que ele afirma, mas no fato de ter sido produzido dentro da própria estrutura militar. Nas extensões congeladas da Sibéria, o local exato descrito no relatório nunca foi oficialmente identificado. A paisagem mudou com o passar das décadas, bases militares foram abandonadas e registros desapareceram com o tempo. Ainda assim, a história permanece registrada em páginas amareladas de um arquivo que sobreviveu ao colapso de um império. Um documento que descreve soldados treinados para enfrentar inimigos humanos, confrontados por alguns instantes silenciosos naquela clareira coberta de neve, com algo que nenhum manual militar jamais ensinou a reconhecer. Décadas se passaram desde aquele relatório militar que descrevia um objeto desconhecido caído no silêncio da estepe e um encontro que nenhum soldado estava preparado para registrar. Os arquivos foram guardados, governos mudaram. A União Soviética desapareceu do mapa político, mas as perguntas continuam exatamente onde estavam naquela noite fria. Se histórias reais e mistérios como esse também despertam sua curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e ative o sininho para não perder os próximos casos que ainda desafiam tudo o que pensamos saber sobre o nosso mundo.